Enfim, chegamos ao nosso último perfil. Analistas ou analíticas, essência básica e talento natural. Nessa aula, nós vamos falar sobre a natureza das mulheres que têm o perfil analítico. Cada perfil tem as suas motivações básicas e é através dessa motivação básica que os comportamentos são originados. E a motivação básica ela é o impulso comportamental. As analistas vivem em busca de profundidade e perfeição. Essas são as suas motivações básicas e por isso normalmente tem uma visão muito mais focada para o erro. Ela busca pelo erro, tem um radar mesmo para enxergar a falha, aquilo que está errado ou aquilo que pode dar errado. Por exemplo, você organizou um evento, mas tem um talher fora do lugar. Ela vai notar. O contrato que já foi revisado e não foi encontrado nenhum erro, mas tem, quando passar pelas mãos dela, por mais sutil que seja, ela vai encontrar. A tendência ao perfeccionismo faz com que tenha padrões muito elevados, tanto para si mesma quanto para as outras pessoas. Por isso, a crítica em relação aos outros é muito presente. Está sempre com o dedo apontado para o erro do outro. É um perfil extremamente crítico. Mas antes de ser crítica com o outro, ela é crítica com ela mesma. Ela tem necessidade de fazer as coisas do jeito certo. São orientadas por regras e a falta delas as incomoda. Tem necessidade de fazer certo o que se propõe a fazer, porque teme ser criticada. E se isso chega a acontecer, as afeta muito. Elas podem passar horas, dias, até meses ruminando uma crítica. Elas têm uma grande desvantagem, que é serem pessimistas. Sempre veem o copo meio vazio, enxergam primeiro o lado negativo das coisas. É sempre a mais pessimista da mesa. Elas costumam dizer que são realistas, mas são vistas como desmancha-prazer. As que dão a notícia ruim são elas que jogam um balde de água fria na animação das outras pessoas. Também tem uma visão um pouco dicotômica da vida. Ou é 8 ou é 80, é claro ou é escuro. Tem uma perspectiva, por vezes, até limitada das coisas, porque não consegue vislumbrar um meio termo. Por isso tem muita dificuldade no quesito flexibilidade. Não tem um caminho do meio, tem uma perspectiva muito rígida. A sua busca pela perfeição vem acompanhada de rigidez e de preocupação. São tão focadas e disciplinadas que têm até dificuldade de relaxar e aproveitar os bons momentos da vida. Elas são tão rígidas que elas tensionam. Por isso estão sujeitas, né, a alguns efeitos psicossomáticos, assim como dores musculares, enxaquecas, bruxismo, né, gastrite, assim por aí vai. São pessoas extremamente ansiosas. Aliás, é o perfil assim mais ansioso. E é uma ansiedade mental. Imagina uma pessoa que vive com a cabeça a mil, pensando em várias possibilidades, em várias coisas que podem dar errado. Automaticamente serão mais ansiosas. As analistas têm uma visão muito organizada, disciplinada e metódica da vida. Tem um senso de justiça, assim, também muito refinado. Por conta disso, tendem a ser assim mais sistemáticas e muito presas a regras e regulamentos. São congruentes e extremamente organizadas até na forma de pensar. São controladoras e de difícil convivência. Horário é muito importante. Marcou às 3, chega às 3. Se quiser ganhar pontos, chega antes, mas não toleram atrasos. Elas se irritam com trabalhos a toque de caixa, trabalhos que eram para ontem, com alteração de rota, rotina, horário, mudança de demanda ou de prazos. Elas não conseguem pensar nessas condições e entram em sofrimento. Serem muito acessadas também irrita muito,
porque elas fogem de contatos com pessoas, preferem trabalhos que não dependam de outras pessoas, que não dependam de conexões e que não dependam de relacionamentos. Quando se trata de se relacionar profissionalmente, elas tendem a manter um certo distanciamento. Assim, as analistas vão se relacionar com pouquíssimas pessoas. O círculo de amizade delas vai dar para contar vai dar para contar nos dedos de uma mão e você não vai precisar dos 5 dedos, porque elas fogem de contatos pessoais, são muito contidas e se preservam muito. Em termos de atenção e de informação, elas só vão te dar assim o estritamente necessário. Como são muito tarefeiras, por vezes elas perdem um pouco a habilidade de sonhar, de desejar. Elas são tão focadas na execução da tarefa que perdem questões de criatividade, do network, do meio de campo, da politicagem, né, que às vezes é extremamente necessária em alguns momentos, e principalmente no ambiente profissional ou quando você deseja empreender, né? Afinal, nós não damos aquilo que nós não temos, né? Então, fazer o quê? Paciência. Normalmente, são profundas conhecedoras de suas áreas de atuação. São reconhecidas como autoridade ou especialistas no que fazem. A sua fama e competência sempre chegam antes. Exatamente por isso, são boas solucionadoras de problemas e têm grande poder de argumentação. Eu sempre aconselho, se você não domina um assunto, não discuta com uma analista, porque ela domina e você vai sair perdendo. É um perfil profundo, é o mais nerd, que gosta de estudar. A profundidade é mais até uma das suas motivações básicas. Pessoas que vão fugir de qualquer superficialidade, principalmente no quesito conhecimento, informação ou habilidade profissional. Tem muita habilidade para atividades intelectuais e facilidade com tarefas que exijam assim concentração, precisão e detalhismo. São muito estudiosas, buscam se aprofundar ao máximo. Elas querem entender o princípio por trás das coisas e não apenas as técnicas, e vão buscar toda a teoria e contextualização dos conhecimentos. Analistas não são pessoas assim, não muito entusiasmadas com a vida. Elas têm mais dias desanimados do que animados. Somente quando elas enxergam assim que as coisas estão sob controle, perfeitas, elas sentem um pouco de prazer e de alívio. Como só veem o formato negativo das coisas e o radar delas é atraído, né, pelo que pode dar errado, são exageradamente cautelosas, analisam e hesitam muito antes de iniciar uma nova empreitada. O problema disso é que em projetos autorais isso pode se tornar um paralisador, o que é muito comum e acontece até com muita frequência. Como ela tem essa capacidade de enxergar muitos cenários negativos, ela nem faz, ela nem começa, não cria nada autoral. O seu alto grau de pessimismo, combinado assim com um perfeccionismo exagerado, faz com que tenham excelentes projetos engavetados, porque para elas nunca está bom o bastante. E o preço dessa segurança pode ser renunciar aos seus sonhos. Muitas vezes elas não têm o próprio negócio, não por falta de competência. Elas trabalham para os outros porque é mais seguro. O medo fala mais alto. O que fala mais alto nelas é o medo. Elas não têm coragem de se arriscar, porque o medo é maior que a coragem. Às vezes elas precisam de um empurrão de fora, uma crise, perder o emprego ou uma outra necessidade que fale mais alto que o medo. E como elas têm esse medo todo, toda pessoa que sente medo busca segurança. Por isso, as analistas são extremamente controladoras, porque o controle proporciona segurança. Elas vivem assim, elas vivem, né, nessa ansiedade, nessa busca por controle, porque para elas a sensação de perigo
é real, é eminente, tá? Elas têm um radar aguçado para tudo que pode dar errado e cuidam para que nada saia da linha. Elas sempre vão ter um plano A, B ou C, ou o alfabeto inteiro, né? Ela está sempre pensando em si. E se não der certo? E se algo falhar? E se isso acontecer? E se não der tempo? E se quebrar? E se? E para todos esses e se, ela tem um outro plano, ela tem um plano B. Então, ela tem vários planos. E olha só, isso, embora não pareça, é um ponto muito positivo, quando elas têm consciência que são assim, que têm essa capacidade de enxergar possíveis variáveis, de enxergar de ângulos diferentes o que pode dar errado, porque elas aumentam a capacidade de planejar melhor. Elas dão material para um planejamento mais profundo, consistente e detalhado. E com isso, evitam todas as possíveis falhas ou crises que podem acontecer no futuro. Quando elas usam isso a seu favor, naturalmente, elas passam a ter um papel fundamental dentro de um negócio ou dentro de uma empresa. Um papel mais estratégico na área de planejamento ou na gestão de um projeto. Dentro de uma empresa, elas também são os pilares que dão sustentação. Elas carregam mesmo a empresa nas costas. Por vezes, elas precisam ser estimuladas a começarem, mas sempre terminam o que começam, com menos custo, com mais qualidade, em menos tempo, graças à sua capacidade de planejar, buscando evitar erros. Ela está sempre no modo eu tenho que. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A palavra de uma analista vale mais que uma assinatura. A palavra dela para ela é extremamente valiosa. Ela tem o compromisso acima de qualquer coisa. Não é o trabalho. Elas se desafiam a dar conta não pelo trabalho em si, mas pelo compromisso que ela assumiu. Chega a se prejudicar para cumprir com aquilo que se comprometeu. É isso que as levam a ter uma obrigatoriedade para cumprir as coisas. Fazem as coisas para dar certo e até dar certo. Essas grandes mulheres são especialistas no que fazem, por isso têm excelentes resultados.